Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, todo empreendedor no Brasil enfrenta, às vezes sem nem se dar conta. Qual o nível de risco pessoal que se está disposto a colocar num negócio? Os materiais que a gente tem aqui mostram que existe um universo de estruturas de empresas e a resposta para essa pergunta, na verdade, já está escrita na lei. Exatamente. E essa escolha, ela define tudo, desde como uma dívida vai ser paga até quem realmente manda no negócio no dia a dia. E para a gente começar a entender essa diferença, o ponto de partida é um conceito-chave: a personalidade jurídica. Certo. A personalidade jurídica é aquela ideia de que a empresa vira uma pessoa separada dos donos, né? Eu imagino que seja tipo criar um avatar para o negócio, com CNPJ próprio, patrimônio próprio. É a analogia perfeita. A personalidade jurídica é, de fato, a certidão de nascimento da empresa. Ela surge com o registro do contrato social, seja na junta comercial ou no cartório. A partir daí, as dívidas e os bens são, em princípio, desse avatar, não dos sócios. E as que não têm esse registro, as não personificadas. Bom, aí não tem avatar. Os sócios e o negócio são, para a lei, uma coisa só. E é aí que o risco pessoal começa a disparar. Então vamos começar por aí, pelo lado mais arriscado do espectro. A primeira da lista é a sociedade em comum. O nome já soa meio informal, sabe? Tipo um acordo de boca que começou a funcionar antes de ir pro papel. É isso, exatamente isso. É a sociedade que existe de fato, mas não de direito. Ela tem um contrato, tem sócios, está operando, mas falta aquele passo final. O registro. Ela está, tecnicamente, numa situação irregular. E a principal consequência disso é que aquele escudo, a personalidade jurídica, simplesmente não existe. O que na prática quer dizer que se a empresa ficar devendo, o credor pode bater na porta dos sócios e pegar os bens pessoais deles. Mas tem um detalhe aqui que me chamou a atenção. A lei parece que protege mais quem está de fora. É isso mesmo? Terceiros podem provar que a sociedade existe de qualquer jeito, com e-mail, testemunha, mas os sócios, entre si, só com o contrato escrito. Precisamente, a lei está protegendo o terceiro de boa-fé, o fornecedor, o cliente. Para eles, o que vale é a realidade que eles viram. Agora, se os sócios quiserem brigar entre si, aí a conversa é outra. Precisam da formalidade do papel. E sobre a responsabilidade? Bom, é o pesadelo de qualquer empreendedor. Ela é solidária. O que quer dizer que o credor pode cobrar a dívida inteira de um sócio só. Isso, ele escolhe um e vai para cima. E, além disso, é ilimitada. Ou seja, vai buscar o patrimônio pessoal daquele sócio até quitar tudo. E fica ainda pior. Tem uma regra chamada benefício de ordem, que seria o direito do sócio de falar, olha, cobra da empresa primeiro. Mas aqui, o sócio que fechou o negócio, que assinou o contrato, ele perde esse direito. Ele vira o primeiro da fila para pagar a conta. Exato. É quase uma penalidade por estar à frente de uma sociedade irregular. Esse sócio fica totalmente exposto sem proteção nenhuma. O patrimônio da sociedade até existe. A lei chama de patrimônio especial. Mas, na prática, essa separação é tão frágil que para o credor é quase como se não existisse. Ok, essa é a sociedade que é irregular, digamos, por acidente. Mas a próxima da lista, a sociedade em conta de participação, parece que é informal de propósito. O material descreve como um mero contrato e fala de duas figuras, o sócio ostensivo, que aparece, e o participante, que fica oculto. Soa quase como um investidor anjo de peça da Broadway, sabe? Ele bota o dinheiro, recebe uma parte do lucro, mas o nome dele não aparece no cartaz. Olha, essa foi a melhor definição que eu já ouvi. É exatamente isso. O sócio ostensivo é o produtor, o nome que está lá na frente. Ele toca a operação, administra e responde com todo o patrimônio dele perante o público. Já o sócio participante é um investidor oculto. Ele entra com o capital, fiscaliza o que o ostensivo está fazendo, mas a responsabilidade dele é só com o ostensivo. Para o mundo lá fora, ele não existe. E o dinheiro que esse investidor coloca? Vira tudo uma coisa só com o patrimônio do sócio que aparece? Aí que está a sutileza da lei.
A contribuição do sócio participante forma, sim, um patrimônio especial para aquele projeto. Mas, e esse é o pulo do gato, essa separação só vale entre eles. Para um fornecedor, por exemplo, não faz diferença. Ele vai cobrar do sócio ostensivo, que responde com tudo o que tem. Entendi. Então a grande diferença para a sociedade incomum é a intenção. Exato. A conta de participação foi desenhada para ser assim, para ser invisível, sem personalidade jurídica. A outra, não. A incomum está irregular por uma falha que, em tese, pode ser consertada. Essa distinção é claríssima. Uma é invisível por design, a outra por um descuido. Bom, e o que acontece quando a gente cruza essa linha e formaliza a empresa? O primeiro modelo, a sociedade simples, já oferece uma proteção diferente. Sim, aqui a gente já entra no mundo da personalidade jurídica. Mas o que define uma sociedade como simples não é a facilidade de gerir, é a natureza da atividade. O foco aqui são serviços de natureza intelectual, científica, artística, onde o trabalho pessoal dos sócios é o coração do negócio. Pensa num escritório de advocacia, numa clínica médica. Ah, entendi. E por causa dessa natureza tão pessoal, tem uma regra que se destaca muito no material. O sócio pode contribuir com o próprio trabalho, com o serviço, não só com dinheiro. Isso é uma diferença brutal em relação a uma LTDA ou SA, né? Onde isso é proibido. É como se a lei dissesse, olha, o cérebro desse sócio vale tanto quanto o dinheiro do outro. Exatamente. Conhecimento, o know-how vira capital. E, além disso, tem outras regras importantes. O registro, por exemplo, é feito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ. E tem uma que pega muita gente de surpresa. Se um novo sócio entra, ele herda a responsabilidade por todas as dívidas que existiam antes da chegada dele. Não tem como fugir do passado da empresa. Espera aí. Então a pessoa se junta a uma firma de arquitetura e pode ser responsabilizada por uma dívida de 5 anos atrás que ela nem sabia que existia? Que regra dura! É dura, mas a ideia é proteger os credores e forçar quem está entrando a fazer uma investigação completa, uma diligência. E, falando em responsabilidades, o que acontece se um sócio promete colocar dinheiro e não coloca? O famoso sócio remisso. Os outros sócios têm 3 caminhos. Eles podem processar o remisso por perdas e danos, podem simplesmente expulsar ele da sociedade ou podem reduzir a participação dele ao valor que ele efetivamente pagou. Faz sentido. Agora, tem uma coisa aqui sobre as cooperativas que parece um paradoxo. O material diz que elas são sempre sociedades simples, o que, como você falou, significa registro no RCPJ. Mas logo em seguida diz que o registro delas é na junta comercial, que é o lugar das sociedades empresárias. Como assim? Você pegou uma das peculiaridades mais interessantes do nosso direito societário. É uma contradição só na superfície. O Código Civil classifica as cooperativas como simples pela natureza delas, que não é o lucro para a própria sociedade, só que uma lei mais antiga e específica, a lei do cooperativismo, já mandava registrar na junta comercial. E no direito sabe como é. A lei especial prevalece sobre a geral. Então ela tem a alma de simples, mas veste a roupa de empresária para se registrar. Perfeito, é isso. E essa alma é muito diferente. Não se fala em lucro, mas em sobras, que são distribuídas aos cooperados. O poder de voto é de uma pessoa, um voto, não importa o capital. E as cotas não podem ser vendidas para qualquer um. É um modelo bem mais democrático e... fechado. Totalmente. O objetivo não é enriquecer a empresa, mas viabilizar o negócio dos membros. É uma filosofia de colaboração que está na lei. O fundo de reserva, por exemplo, é indivisível, pertence à coletividade, ao movimento. Isso nos leva a um último grupo de sociedades que parecem quase de outra época. Elas são construídas com base na confiança pessoal e em riscos altíssimos. A sociedade em nome coletivo e as comanditas. Elas parecem girar em torno de uma ideia, pelo menos uma pessoa ali está colocando todo o seu patrimônio em jogo. O fio condutor é exatamente esse. A responsabilidade ilimitada é a regra, não a exceção. Na sociedade em nome coletivo, isso é levado ao extremo. Ela só pode ser formada por pessoas físicas e todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada. Não tem para onde correr.
O risco é total e é compartilhado. E por causa desse risco todo, a gestão é blindada, né? A administração só pode ser feita pelos próprios sócios. Não dá para trazer um executivo de fora. Isso cria uma dinâmica de quem decide é quem paga a conta final, com o próprio bolso. É um modelo de confiança absoluta. Exato. E essa mesma lógica de risco e controle aparece na sociedade em comandita simples, mas de um jeito dividido. Ela cria duas classes de sócios. Os comanditados, que são os gestores, pessoas físicas com responsabilidade ilimitada. Eles estão no comando e no risco. E os comanditários, que são os investidores, com responsabilidade limitada ao que investiram. Ah, uma separação clara de capital e gestão. O investidor tem o risco limitado, mas em troca ele abre mão do poder de decisão. Exato. A contrapartida é essa. Eles são proibidos de administrar. E tem um detalhe curioso. Se faltar uma dessas duas categorias por mais de 180 dias, a sociedade acaba. Dissolvida. Nossa, ela se autodestrói se o equilíbrio for quebrado. Sim, ela não existe sem esse balanço. E por fim tem o híbrido. A sociedade em comandita por ações. Ela mistura o mundo da comandita com o da SA. O capital é dividido em ações, mas com a diferença crucial. Deixa eu adivinhar. Tem a ver com a responsabilidade de quem administra? Na mosca, o diretor tem que ser acionista e, diferente de uma SA comum, ele responde de forma ilimitada com seus bens pelas obrigações da empresa. É uma SA com um nível de risco pessoal para o gestor que a torna raríssimo hoje em dia. Então, o que tudo isso significa? Depois de passar por todo esse espectro, fica muito claro que escolher um tipo de sociedade não é só burocracia. É uma decisão estratégica que define a exposição ao risco, a estrutura de poder, até a filosofia do negócio. A gente viu desde a informalidade total até o modelo democrático das cooperativas. Perfeitamente. A legislação societária tenta criar um equilíbrio entre a liberdade de empreender e a proteção de quem faz negócio com essas empresas. E a linha que divide tudo, o fator que diferencia todos esses modelos, é sempre o mesmo. É o muro que separa ou não o patrimônio da empresa do patrimônio pessoal dos sócios. A pergunta que todo sócio precisa se fazer é: qual o tamanho do muro que eu quero construir? Isso nos leva a uma reflexão final. A nossa análise focou muito nas definições da lei, o que é essencial. Mas pensando no mundo real, na cultura de uma empresa, como será que uma estrutura como a sociedade em nome coletivo, onde o patrimônio de todo mundo está em jogo, afeta a dinâmica de confiança? Será que esse risco total compartilhado cria uma cultura de colaboração, de vigilância mútua, muito mais intensa do que em modelos onde o risco é limitado? Fica a reflexão de como a lei molda não só os negócios, mas as relações humanas por trás deles.